Bom, minha saudação a todos e todas que participam dessa audiência pública. Obrigada, senador Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que está de verdade na defesa dos direitos humanos da população do nosso país. Obrigada, senador Capi, pelo convite para a participação nessa audiência pública, e obrigada a todos aqueles que palestraram aqui, a Sueli, com toda a equipe, todo um grupo de militantes, a gente pode dizer, não é, da Comissão de Anistia, e que nos fez um relato aqui, pé no chão, realidade da militância sua, Sueli, com todos os recursos humanos que você trabalha, com os quais você trabalha, e não é de agora. Você veio citando aqui, você esteve no Acre. Enfim, eu quero dizer que essa manhã, Paim, senador Paim, ela é muito enriquecedora. Em primeiro lugar, eu me sinto assim muito feliz, muito apoiada aqui, junto com Gilney, junto com Alípio, que viveram na carne, na pele, com Cid Benjamin. Você não me conhece, mas eu conheço. Eu venho... inclusive sua mãe, a Iramaia, né? Eu chamo ela assim porque é uma pessoa muito íntima para mim, né? Enfim, é um momento muito importante para nós que combatemos através da nossa militância, a luta armada mesmo, a ditadura militar. E eu quero, Patrick, aproveitar, você que é jovem, você que é do meu estado do Amapá, aqui tem alguns amapaenses, né, nessa sala, eu quero passar a você uma preocupação com o processo, né, de resgate da memória, verdade e justiça, no nosso estado do Amapá, porque, nesse momento, o governador Valdez do Amapá, eleito nessa democracia, aí conquistada a suor, sangue, duras penas, ele paralisa a Comissão da Verdade do Amapá, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Sueli Belato esteve no Amapá, na sua instalação, quando o governador Camilo estava no poder, e ele criou todo um grupo importante para fazer o resgate dessa memória, que, para nós amapaenses, ela é muito importante, porque nós, no Amapá, estamos do outro lado do rio Amazonas. Nós estamos isolados do Brasil, nós estamos mais perto da Guiana Francesa, da França, da União Europeia, de que do Brasil. De que do Brasil? Então, e ali, Patrick, você sabe, tudo o que aconteceu, um fenômeno que precisa ser esclarecido, que foi criado pelo governo militares do nosso estado do Amapá, era território na época, um fenômeno que se chamou engasga, que se especula que ele aconteceu para a criação da polícia militar ali no nosso estado do Amapá, e que foi uma violência muito grande, até hoje não esclarecida. Muitas pessoas foram presas, encapuçadas, levadas para Belém, para ficarem ali presas no Exército, na 5ª Companhia de Guarda, e nada disso está aí na memória, da população. Está claro para a nossa juventude,
Patrick, esse fato que ocorreu durante o período da ditadura militar. Então, é necessário que a juventude no Amapá pressione, tensione, vá às ruas, pedir ao governador Valdez, né, que reinstale a comissão da Memória, Verdade e Justiça, para que ela, com 6 meses, que era o prazo ainda necessário para a conclusão dos trabalhos, ela apresente para a sociedade, para a Assembleia Legislativa, para a Justiça no Estado do Amapá, esses fatos, né, trazidos à verdade, né, à luz e à verdade. Eu quero, assim como o Cid Benjamin, né, que nos traz aqui você, o Luiz Cláudio Cunha, vocês que são jornalistas, escritores, vocês têm um registro do que ocorreu nesse período, mas que não é todo cidadão brasileiro, a juventude brasileira não tem acesso a essas informações que vocês fazem. Eu li o seu livro, não é? E agora o Luiz Cláudio coloca, né, sobre toda essa possibilidade que pode haver de um golpe militar de novo no nosso país, e coloca aí no ranking de 3 países, né, 4, Argentina, Uruguai, Chile e Brasil, e isso me preocupa muito. Eu ainda fico tremendo quando eu falo nas coisas do período da ditadura militar, e eu quero já, uma questão é fazer essa denúncia aqui, pedir àqueles que são do PDT aqui no Senado, que eles falem, conversem, pressionem o governador Valdez Góes para que ele reinstale a comissão ali no estado do Amapá. A segunda questão que eu queria colocar aqui também, ela é relacionada com a fala, com a provocação que o Luiz Cláudio fez diretamente, né, ao Congresso. Os generais, o cinismo, a gente vê, a gente sabe, né, a postura da presidenta Dilma, que é uma ex-presa torturada política no nosso país, e depois a provocação que você faz ao Congresso Nacional. Eu vou fazer um movimento dentro da Câmara Federal para que nós apresentemos vários projetos de lei de anistia, né, que puna os crimes de lesa pátria que ocorreram no período da ditadura militar. Já valeu, né, essa audiência, assim, não só por isso, por essa provocação sua, mas por tudo que está sendo conversado aqui e dito. Eu queria me reportar aqui ainda à Amazônia. O Chico Mendes, que foi um acriano, seringueiro, ambientalista, né? Ele foi alfabetizado por um refugiado das Ligas Camponesas, aqui do Nordeste do Brasil. Ele ensinou o Chico Mendes, esse refugiado das Ligas Camponesas, a ler e escrever a partir do jornal A Voz Operária, e ele ensinou o Chico Mendes a ouvir a Voz do Brasil, a BBC aliás, a Voz do Brasil não, a BBC de Londres, né? E, a Rádio Tirana, sei lá, outras. Eu também, no nosso Amapá, Patrick, o meu alfabetizador político só, que eu já era secundarista, foi o Chaguinha, nosso Chaguinha, que nunca ele falou para nós, mas eu acho que ele também veio das Ligas Camponesas, ali no Nordeste, pelo método que ele usou para alfabetizar os Chico Mendes. No Acre foi o mesmo que o Chaguinha, do Partido Comunista, usou para me alfabetizar politicamente. Então, e o Chico Mendes, quando aconteceu o golpe militar de 64, ele ouviu
pela BBC de Londres. O professor dele desapareceu do Seringal, que ele estava no Acre, e ele ouviu pela BBC de Londres que o golpe militar dado pelos militares, ele não era bom para a Amazônia, porque os militares traçaram um projeto de desenvolvimento econômico para a nossa região, que totalmente incompatível com a vida, com a biodiversidade, com a diversidade genética, com a vida das pessoas na região amazônica. E nesse projeto de desenvolvimento dos militares, já no golpe, o militar de plantão, em 70, Emílio Médici, começou o Plano Nacional de Integração, né, que foi a abertura de rodovias, né, as obras da rodovia BR-230, conhecida como Transamazônica, a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, a BR-210, conhecida como Perimetral Norte, com 100 quilômetros no nosso estado, no Amapá, ali no nosso estado do Amapá, quando morreram 80% dos índios Wayampi. A estrada chegou até os índios e praticamente quase dizimou com eles, porque o contato com o branco, né, com o contato com o branco, eles passaram a contrair malária e outras enfermidades que eles não tinham resistência. E, pelo menos 8.000 índios, estima-se, né, que é o número que pode ser muito maior, que foram exterminados, vítimas desse genocídio. E não há os registros, tu sabes, Sueli, a Comissão da Anistia, as comissões da verdade não conseguiram chegar, se aprofundar no extermínio desses mais de 8.000 índios no nosso país, das etnias Wayampi, Jiarruí, Tenharim, Vaimiri Atuari, Caxinauá do teu Acre, senador Aníbal, e Madirá, foram mortos, essa quantidade. Os que sobreviviam na época eram presos e escravizados. As correrias, no Acre era comum essa palavra, no Amapá até nem tanto, feita pelos militares, pelos empreiteiros, pelos madeireiros, pelos fazendeiros, exterminaram. Foi um verdadeiro genocídio com a população indígena no nosso país. Bom, eu queria fazer um relato bem rapidinho, não sei se ainda tenho tempo, senador Capi, que foi um momento eu vivi 9 anos no exílio. E no 9º ano, início, janeiro de 79, eu, em Moçambique, né, o último país de exílio nosso, meu, Capi, né, nossas 3 crianças, chegavam as notícias de que estavam os exilados todos voltando para o Brasil. A Comissão de Anistia os recebia no aeroporto. Não acontecia nada. E, bom, eu vim com as minhas 3 crianças, eu tinha um contrato com o governo de Moçambique, eu era professora, dava aula de biologia lá, e vim passar um mês no Brasil para encontrar minha família, os amigos. 9 anos depois, é muito tempo, era muita saudade. E eu, ao chegar no aeroporto do Galeão, né, no túnel, ainda eu fui sequestrada com as minhas 3 crianças. A mais velha tinha 8 anos, né, e fui levada para a Polícia Federal. Fui sequestrada, aliás, no túnel do aeroporto. Fora, Cid, a sua mãe, a Ira Maia, estava lá. E ela, com mais
todos os que compunham a comissão da anistia gritavam. Aí está a Janete, chegou de Moçambique, com os 3 filhos. Mas aí a Polícia Federal, com um revólver em cima de mim, com as crianças, eu não podia. E eu fui sequestrada, levada para um prédio da polícia na Praça Mauá, e passei a noite, depois de ter atravessado o Atlântico e chegado no Brasil, em uma sala de tortura, preparada para a tortura, com 2 lâmpadas enormes viradas para bancos altos assim, e um sofá velho, todo rasgado, aonde eu tive que passar a noite sentada com minhas crianças, as 3, nesse sofá. E, bom, eu tinha ouvido um pouco o barulho de fora, e eu pedi também para uma companheira que veio de Moçambique comigo, também com 2 filhos, pedi a ela, se acontecer alguma coisa comigo, você avisa a Iramaia aí fora, avisa a comissão de anistia. E eu acho que ela avisou, né? Mas, de toda forma, na manhã seguinte, de novo eu fui sequestrada pela Polícia Federal e levada até dentro do avião da Varig, até as poltronas onde eu sentei com os meus filhos, o que é uma constatação da conivência da Varig com a ditadura, com os órgãos de repressão. Eles não disseram nada. A minha filha mais velha teve uma crise terrível, se tremia. Só mesmo, acho que a minha presença, o braço em cima das 3 crianças, nos ajudou desde o momento que nós fomos sequestrados. Enfim, me trouxeram para Brasília, de novo me sequestraram na porta do avião e me deixaram na Polícia Federal, também sequestrada. E o povo do Comitê da Anistia gritando lá fora. Janete chegou, está com os 3 filhos, veio de Moçambique. Eles se comunicaram do Rio, a comissão de anistia, aqui em Brasília. Enfim, eu sei que eles não me liberaram, eles tiravam de trás de uma mesa de escritório um revólver e apontavam para mim com as crianças. E a comissão lá fora gritando meu nome e das minhas 3 crianças. E eu só sei que eles só me liberaram depois que me fizeram um interrogatório minucioso de 9 anos de exílio. Foi assim, a fuga, Bolívia, Chile, Canadá, Moçambique, tudo. E eu fazia o que a Angelina dizia. Eu não dizia o nome de ninguém. Dizia todo o contrário, se coincidisse que eles dissessem o nome de algum companheiro. Porque essa minha volta, eu fui presa uma primeira vez, nos 9 anos anteriores, e não foi tão terrível como essa minha volta ao Brasil. As pessoas não chegam, sabe, a pensar isso. É como o Junei, a lei de anistia foi aprovada e você não foi anistiado, não é verdade? Então, foi assim um momento muito terrível que eu vivi nas mãos aí da ditadura militar. Enfim, gente, eu acho que eu vou terminar, já falei muito. Agora, o que eu quero eu fiquei, o governo brasileiro, a ditadura militar, quando, em janeiro de 79, eles nos davam um documento, o primeiro documento dos meus filhos e o meu, depois que eu fui presa, que eles ficaram com meus documentos, foi um passaporte com validade de 3 meses. E aí,
eu vim para passar um mês, eu tinha um contrato de trabalho em Moçambique e eu precisava voltar. E eu tinha, quando fui de Brasília para minha cidade, no Amapá, Macapá, eu tinha que todos os dias me apresentar na sede da Polícia Federal. Todos os dias, durante quase 3 meses. Eu vou terminar com isso, porque é uma história interessante com esse chale que eu estou nesse folder, né, que é um chale que coincidiu com a mesma época, né, da minha volta ao Brasil, que foi a Terezinha Zerbini, né, que estava no México, em Puebla, né, era o Ano Internacional da Criança, e ela ali pediu ao episcopado, pelo fim do meu sequestro, que eu pudesse voltar com as minhas crianças para Moçambique. E foi muito importante. Essas 2 mulheres, a Terezinha Zerbini, a Ira Maia, eu não vou nominar outras companheiras, porque aí eu posso fazer injustiça, e outros companheiros que estiveram nessa luta, nesse apoio, né, pela abertura política, pela democratização, mas foram muito importantes. Doutor Açu Guimarães, que eu procurei há um ano atrás, ele era presidente da OAB, quando eu passei em Brasília, ele me deu muito apoio, a CNBB, a ABI, a Comissão de Anistia, e doutor Açu Guimarães já havia falecido, né? Eu fiquei triste, queria dar um abraço nele, agradecer, né? Muito tempo depois. Mas eu vou ver se encontro familiares dele, né, para agradecer a eles também. É uma vontade que eu sinto. Então, gente, eu concluo aí, retomando as palavras da Iara, o que nós fazemos, o que nós devemos continuar fazendo diante desse retrocesso de perdas de direitos, a partir da Constituição de 1988, a redução da maioridade penal. Eu marquei presença lá na CCJ e vou sair daqui para lá também. O Chico Alencar foi antes, né, que de ontem para hoje, principalmente os parlamentares que são pastores evangélicos e também os ruralistas, eles estão ali fechados para votarem hoje a criação da comissão especial, né, para formatarem esse famigerado projeto, né, que felicitará a vida da nossa juventude. Eu digo, esse projeto da redução da maioridade penal é a PEC 215, que é um retrocesso nos direitos adquiridos pelos povos indígenas no nosso país, passar para esse Congresso Nacional com a composição que tem, definir a demarcação de terras indígenas, identificação, demarcação, homologação, é uma perda total de direitos, não chega aos que foram já assassinados durante o período da ditadura militar. Enfim, nós estamos aí na luta, protagonizamos durante todo esse período e continuamos protagonistas dessa história e vamos, sim, fazer esse movimento, né, para que sejam punidos os assassinos do período da ditadura militar, e para que a nossa juventude, a grande preocupação aqui com as gerações presentes, vários falaram sua idade aqui, mas eu sou muito mais velha, eu tenho 66 anos, eu acho que eu tenho mais do que todos que declinaram sua idade aqui, e aí a minha preocupação é grande, que se comece mudando por esse Senado a ala Filinto Miller. No meu estado, no segundo maior município, tem a Avenida Filinto Miller, em Santana. Então, é preciso, né, que a memória, a verdade apareçam para que, né, os nossos jovens, Patrick, se
debatam isso nas escolas, na universidade, né? E a gente continue essa mudança que vem andando aí, mas a passos muito, muito lentos. Muito obrigada, gente. Desculpa aí pela emoção.